Bíblia Revelada, dia 30. O livro de Êxodo se inicia exatamente onde Gênesis termina, com o povo da promessa ainda em terra estrangeira, mas agora numeroso. A bênção da multiplicação se cumpre, porém, o favor se transforma em ameaça aos olhos do poder humano. O que era abrigo torna-se cativeiro. O crescimento que vinha de Deus passa a incomodar o sistema. Êxodo revela que quando a promessa cresce, a oposição também cresce, mas nunca cresce mais do que o propósito divino. Nestes capítulos iniciais, Deus ainda não age com sinais visíveis, mas trabalha silenciosamente através de mulheres fiéis, decisões corajosas e preservação sobrenatural. Antes de levantar um libertador publicamente, o Senhor prepara o cenário no oculto. Êxodo não começa com milagres espetaculares, mas com fidelidade em meio à opressão. É assim que Deus inicia grandes libertações. Êxodo, capítulo 1, verso 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Cada um entrou com Jacó com a sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. E José morreu, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Portanto, puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amarga a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: Quando servirdes de parteira às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então deixa viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto? E conservastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já deram à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes fez casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todo filho que nascer lançareis no rio, mas a toda filha conservareis com vida. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi.
E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo-o que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, tomou uma arca de juncos e a calafetou com betume e piche. E pondo nela o menino, a colocou nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E desceu a filha de Faraó para se lavar no rio. E as suas donzelas passeavam à beira do rio. E vendo a arca no meio dos juncos, enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele, e disse: Este é dos meninos dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: Vai. E a moça foi, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E o menino cresceu, e ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. E disse: Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu um egípcio ferindo um hebreu, um dos seus irmãos, e olhou de uma e outra parte, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E saiu no segundo dia, e eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse ao que fazia injúria: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como ontem mataste o egípcio? Então Moisés temeu e disse: Certamente este negócio já foi descoberto. E ouvindo Faraó este caso, procurou matar Moisés. Porém Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram e tiraram água, e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao seu rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: Onde está ele? Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em habitar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha, Zípora, e ela deu à luz um filho. E ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, passados muitos dias, que morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam por causa da servidão. E clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver,
bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu, e do amorreu e do ferezeu, e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: E quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos visitei e vi o que vos é feito no Egito. Portanto, disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do cananeu, e do heteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do heveu, e do jebuseu, a terra que mana leite e mel. E tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito, e lhes direis: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, senão por mão forte. Porque estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Gênesis 15, a partir do verso 13,
temos um texto cronologicamente trazendo revelação de tudo o que estava acontecendo. A escravidão no Egito não foi surpresa. Deus já havia revelado a Abraão que sua descendência seria peregrina e oprimida antes da libertação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diz que Estevão relembra a história de Moisés, confirmando que Deus estava conduzindo cada etapa, mesmo quando o povo ainda não via sinais visíveis de libertação. Hebreus 11, 23 a 27, a fé dos pais de Moisés e a renúncia consciente dele ao status egípcio revelam que libertadores são formados antes de serem enviados. Em Salmo 105, a partir do verso 23, Deus envia Moisés e Arão exatamente no tempo determinado, reafirmando a soberania divina sobre a história. Em Apocalipse 1, verso 12, o Deus que se revela em fogo, na sarça, é o mesmo que se revela glorificado no Novo Testamento, imutável em santidade e poder. Deus age antes do milagre, antes das pragas, antes do mar se abrir, antes do Sinai. Deus se revela pelo nome. Êxodo mostra que a libertação começa com revelação, não com espetáculo. O sofrimento do povo sobe até Deus, mas ele já estava descendo antes mesmo do clamor chegar. A sarça ardente revela um Deus que entra na história sem se consumir, que chama pessoas comuns e as envia com autoridade divina. Cronologicamente, Êxodo de 1 a 3 estabelece aqui 3 pilares: um povo oprimido, mas multiplicado, um libertador, preservado e preparado no anonimato, um Deus que se revela como Eu Sou, o eterno e presente. Nada acontece por acaso. O silêncio de anos estava preparando o som da libertação. Quando Deus se revela no lugar da dor, Moisés encontra Deus não no palácio, mas no deserto. Isto revela uma verdade essencial para nós. Deus costuma se manifestar quando nossas certezas já não sustentam mais nossa caminhada. A sarça que arde sem se consumir nos ensina que o fogo de Deus não destrói, purifica, chama e envia. Moisés queria entender o fenômeno, Deus queria enviar o homem. Para hoje, a lição é simples e direta. Deus ainda chama pessoas comuns. O medo não invalida o chamado, e a presença de Deus é maior que as nossas inseguranças. Talvez você esteja em um deserto, não porque errou, mas porque está sendo preparado para algo muito maior. Se você quer ser usado por Deus, e se você crê nas suas promessas, ore assim comigo. Se coloque à disponibilidade do Deus que te chama. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o Senhor Deus eterno. Assim como chamastes Moisés, nós nos colocamos diante de Ti com reverência. Reconhecemos que o chão da nossa história se torna santo quando Tua presença se manifesta. Se estivermos no deserto, que saibamos ouvir a Tua voz. Se estivermos feridos pelo passado, cura-nos e envia-nos mesmo assim. Que não fujamos do nosso chamado por medo, nem tentemos substituí-lo por conforto. Queremos dizer com total sinceridade: eis-nos aqui. Entrega-nos coragem, obediência e fé para seguir. Confiamos que aquele que chama também é o mesmo que nos capacita. Em nome do Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, e do seu Filho Jesus Cristo. Amém.